Sejam bem-vindos para mais um episódio do Paddock Podcast. Eu sou Emily. Eu sou a Vitória. E agora, nesse episódio, vamos falar sobre o GP de Singapura, mas vamos comentar muito também sobre a performance dos pilotos daqui para o resto da temporada, né, Vitória? Isso mesmo. E aí, você estava animada para esse GP de Singapura depois de quase o mesmo período de Summer Break? Não, eu pensei que já ia acabar tudo mesmo em Singapura, então pra mim tava normal. Não também, tava nada. e também tinha eleições, então era muita coisa pra pensar, né? Bom, eu posso dizer que eu estava animada, apesar de, assim, eu tinha quase certeza, tipo, 99% de certeza, segundo as casas de apostas, tipo o jogo do bicho, que o Max Verstappen ia ganhar o campeonato esse final de semana. O final de semana não foi muito bom, né, pro Verstappen. Não foi muito bom para ele, não. Foi, assim, um desastre após o outro. E para começar falando desse desastre, vamos para a qualificação, né? No Q1, o treino de classificação aconteceu quando a pista ainda secava, né? Depois das fortes chuvas durante o dia, o que fez com que a escolha dos pneus fosse determinante para a qualificação, né? No final, vamos pular para o final do Q1 já, né? Com cronômetro zerado. O Tsunoda ele pulou para P8, o Vettel foi para P11 e o Gasly P12, né? Então, ficou ali eu achei o Q1 bem confuso, na minha opinião. Assim, eu não sei se foi por causa da chuva, mas eu achei que não determinou muita coisa da performance dos pilotos. Então, os eliminados do Q1 foram o Bottas, infelizmente. Infelizmente, é outro que não tem tido nenhum pingo de sorte. Nada, nem ele nem usou, assim, coitado. Mas usou, renovou. Eu achei, e é um ponto bem importante tratar dessa renovação do contrato do Zou, porque pra mim é uma coisa que pra mim não teria discussão. A Alfa não teria que discutir isso. Não é como se ele tivesse tido. É o primeiro ano que ele tá na Fórmula 1, então também não é como se o carro tivesse ajudado ele tanto esse ano pra ele fazer uma mega performance. Então, eu achei bom que eles renovaram com ele. Fora que eu acho que ele é uma escolha, assim, ótima, né? Porque ele se adaptou bem ao carro, na primeira corrida ele já pontuou. E geralmente, quando ele abandona, é culpa do carro, é culpa de outra pessoa, que foi o que aconteceu nesse final de semana, né? E aí, o resto dos eliminados foram Daniel Ricciardo. Mas Daniel Ricciardo teve um final feliz esse final de semana. Meu Deus, como eu fiquei feliz quando eu vi aquele homem ali, pontuando, sabe? O McLaren não fez 4 pit stops em uma corrida, né? Porque senão eu teria me matado se isso acontecesse. Mas estamos aí. Foi eliminado no Q1. Mas estamos aí. É jogo do bicho, né? Repescagem. Depois tivemos o Ocon. Eu fiquei um pouco surpresa com o Ocon, mas eu acho que determinados pontos, o trânsito e a condição de pista e também os pneus determinaram um pouco desse Q1 também, né? E a gente teve o Albon e o Latifi. Sem comentários pro Latifi, né? Não se fala muito dele esse final de semana. O Latifi aí, tanto na qualificação quanto na corrida, ele veio pra causar, né? Já não tem mais contrato. É aquilo, não vou renovar, então deixa acontecer. E aí, indo pro Q2, a pista ela ainda estava molhada, né? Quando o sinal verde indicou o começo do Q2. Então, imediatamente, o Leclerc avisou a Ferrari que a pista estava secando muito rápido para a Ferrari ter ali uma noção de pneu, né? Apesar de que a Ferrari, às vezes, ignora muita coisa. Mas, assim, logo depois, a Aston Martin rapidamente chamou os pilotos e colocou os slicks macios. Assim, nessa jogada da Aston Martin, eu falei, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Ou vai dar muito errado. E deu o quê? Vai ter o Stroll eliminado no Q2. Não foi uma jogada muito genial da Aston Martin. Gente, eu fico assim, o Vettel é a pessoa mais paciente que eu acho que possa existir ali na Aston Martin, mas eu acho que até ele já tá perdendo a paciência com a equipe, sério.
sério, sério, sério. E mais uma vez, eu faço questão de falar aqui. Será que o Alonso fez mesmo uma boa jogada só pra ter que ficar na Fórmula 1 mais um ano? Sei não, viu? O negócio do Alonso não é ele correr na pior equipe. A história do Alonso é ele continuar na Fórmula 1. Pra mim, eu não sei até que ponto vale ele continuar na Fórmula 1. Não é como se o nome do Alonso também não tivesse um lado manchado, né? Mas eu não sei não, viu? Até onde vale a pena. Ele vai surtar naquela equipe. Vamos apostar, inclusive, enquanto GPs, o Alonso surta com a Aston Martin no próximo ano, quando o carro começar a quebrar. Vamos aguardar aí pra ver. Vai ser assim, ó, ótimo. Né? Clima de equipe maravilhoso. Ele também não pode dizer muita coisa pro Stroll. Mas eu acho o Stroll meio calmo, sabe? Tipo. Pra mim, o Stroll vive no mundo da lua. Aquela coisa, assim. Inclusive, o Stroll, ele vai muito bem na chuva, né? Nessa qual ele começou a aparecer um pouquinho mais por causa disso. Mas aí a Aston Martin trocou os pneus deles pra slick. Acho que tentando fazer uma coisa nova. E não deu certo, né? Sou eu tentando mudar as coisas na minha vida. Vitória hoje tá super, assim, um clima super autodepreciativo. Vamos seguir. E aí o Guianazu, ele também usou, né? Não sei pronunciar o primeiro nome dele corretamente. Então o Zou, ele tentou ir pro macio também, mas não deu certo, né? E com algumas partes da pista ainda molhada, o Lance Stroll, como eu já falei, e o Vettel não conseguiam fazer as curvas corretamente. Era quase assim, deslizando. Impossível. Então, quando foi dada, né, ali o final do Q2, os eliminados foram o George Russell, que aí a gente vai falar sobre George Russell, nessa qualificação, que eu não sei o que aconteceu. Eu acho que nem ele sabe. Porque ele falou, nós tínhamos carro para ganhar. Para ganhar o quê? Aí fica a questão, George Russell, porque esse final de semana, para ele, foi uma sucessão de erros completos e de falas, assim, estranhas, que eu acho que ele vai olhar para o próximo final de semana e vai dizer, ok, o que vamos fazer, né? Mas vamos deixar aí mais para frente. Ele foi otimista, né? Pelo visto, o otimismo não resultou em nada. E aí temos, né, eliminado também Lance Stroll, Mick, Sebastian e Zou. E aí, indo pro Q3, os pilotos imediatamente foram pra pista com os pneus macios, né? Assim que o sinal verde indicou, todos começaram a iniciar suas voltas, menos o Tsunoda, né? E aí, no final do Q3, vamos começar aí com as polêmicas, porque vindo aqui pro Q3, quando a gente pega o conjunto da coisa, o Hamilton foi muito bom nessa qualificação. Eu acho que foi um dos finais de semana desse ano que eu falei. É possível que o Hamilton pegue essa pole. Pelo visto não foi nada possível, né, minha linda? Você se enganou. Eu acho que a maioria das pessoas se enganou, porque realmente você via que ele estava conseguindo trazer o carro e a pilotagem dele para encaixar. Porém, não deu certo, né? Porque aí o Charles, que apesar daquele carro da Ferrari, não sei o que foi que aconteceu, que esse carro da Ferrari, ele tá ali empancado e ele não sai daquele estágio de ele não evolui mais, né? Mas ele conseguiu a pole, e isso graças, né, a uma coisa que aconteceu também, que foi o quê? Começamos com o final de semana de desgraça para Max Verstappen, né? Acho que foi a zica que todas as equipes colocaram para que ele não terminasse campeão esse final de semana para acabar com o resto da temporada inteira. Para mim, isso foi, assim, um erro surpreendente vindo da Red Bull. Sim. Surpreendente e até um pouco curioso, mas eu não vou colocar hoje teorias, não tô muito afim de estar colocando teoria em mesa, mas foi surpreendente, um erro bem assim, eu esperava da Ferrari um erro desse. E aí, no que foi que aconteceu, né? O Verstappen, tava ali o Charles, e o Hamilton, e o Pérez, e o Sainz, assim, tentando ali conseguir a pole. Mas na minha cabeça, os mais prováveis estavam ali entre o Hamilton, o Leclerc ali
patamar ali, e o Verstappen. Só que o Verstappen tava no meio da volta, quando a Red Bull de repente chama, entra pro pit. E eu acho que nem ele entendeu, eu acho que ele foi ali, sabe aquele momento que você entra ali quando a sua mãe diz entra pra casa e você vai porque ela mandou, mas você não entende o motivo. E quando ele entra, ele começa a chegar, tipo assim, eu não tô entendendo. Ele deu um esculacho na equipe. Que ele falou assim, inacreditável. Ele realmente falou, inacreditável, companheiro, inacreditável. Ele xingou bastante no rádio ali. Emputecido, né? Com razão. Exatamente. E aí, quando o Verstappen entrou para o box, né, para o pit, no meio da volta, logo depois foi informado que a Red Bull tinha esquecido de colocar gasolina suficiente. Ok, será que a Red Bull estava tendo aulas assim com a McLaren, com a Ferrari, de como administrar uma escuderia? Porque eu não tô conseguindo, não acreditei assim, primeiramente, tipo assim, a Red Bull esqueceu de colocar gasolina suficiente no Verstappen. O que é que tá acontecendo aqui, galera? Isso aqui é um multiverso, Doutor Estranho. O que é que tá acontecendo? Doutor Estranho errou o feitiço. O Doutor Estranho errou o feitiço. E aí ficou todo mundo sem entender nada, né? E acabou que a pole ficou pro Charles Leclerc. A 9ª pole dele essa temporada, né? E já tem aí contabilizados 18 poles na carreira dele. Então a classificação ficou Charles Leclerc na pole, segundo Sérgio Pérez, terceiro Lewis Hamilton, quarto Carlos Sainz, quinto Fernando Alonso, Lando Norris, Pierre Gasly, Max Verstappen, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda. Então, no caso, o Max Verstappen só estava em P8. E aí que vem a pergunta. A culpa foi da Red Bull, né? Na classificação, que o Verstappen não conseguiu fazer uma volta melhor. Sim. Então, em quantas voltas seria que o Max Verstappen iria ultrapassar ali as 8 posições e iria ganhar essa corrida? Porque era essa a pergunta, né? Antes que os carros se instalassem, né, na corrida. Ai, gente, eu não dava nem 2 voltas. Eu dava uma. Pra ele tava ótimo. 8 posições? Nossa. Então vamos já lá. Viu, né, do que esse carro é capaz, do que ele pode fazer com o carro. Já é dele o campeonato. É isso. Mas é aí que a gente se enganou, né? Foi aí que o caos começou a se instaurar em nosso meio. Por quê? Vamos agora para a corrida, né? A corrida que atrasou 1 hora por conta da chuva que caía no circuito de Marina Bay, né? Então foi marcada aí, era para começar de 9 horas, começou às 10. E assim, eu acordei de 8, que era para as 9. Ter tomado café, tá ali prontíssima para assistir a corrida. Quando eu vi, ia começar às 10 horas. Perdi 1 hora de sono. Obrigada, Fia. E aí é que vem a questão, né? Porque tava chovendo. Mas a Fórmula 1 tem pneus de chuva. Que dilema é esse que em toda corrida que vai ter chuva, eu entendo que em determinados circuitos não dá para correr em muita chuva, mas que dilema é esse que mesmo com pneus de chuva, a Fórmula 1 de repente não pode ter medo assim de correr em chuva. Não pode cair uma gotinha que eles já fogem. Porque eles são inimigos do entretenimento. Já foi provado diversas vezes. Se algo acontece a favor do nosso entretenimento é porque não está nas mãos da FIA. Porque se estiver nas mãos da FIA, não vai acontecer. Será que é isso? Ou será que é a falta de responsabilidade, de capacidade dos comissários de tentarem julgar alguns incidentes possíveis na chuva? Não, mulher, tudo isso se liga. Eles não estão sendo capazes de julgar nem no seco, que dirá no molhado. Claro que eu não posso, assim, acidentes, trator na pista, né? Porque trator na pista, já, eles deixam. Mas eu falo de, tipo, incidentes de, sei lá, ir pro muro, alguma coisa assim. Eu acho que eles têm medo de dar aí umas ordens muito loucas, como eles fizeram esse final de semana. Mas eu continuei sem entender, assim. Quando você se sentia, assim,
deixado pro lado, né, no canto, se lembrem dos pneus de slick da Fórmula 1, né, coitados dele. E aí vamos pro tópico da largada, né, a largada foi completamente maluca. Teve uma parte da corrida que eu estava com sono, né, mas a largada não foi um desses. Então, assim, vamos começar falando que o Sérgio Pérez, esse final de semana, deu um show de pilotagem. Renasceu das cinzas. Exatamente, renasceu das cinzas. E, assim, fez uma performance, assim, ótima, extraordinária. Claro que ele venceu com alguma folga, mas ele conseguiu manter aquilo ali, já é ótima coisa, né? Então, logo na largada, o Pérez, ele consegue ultrapassar o Leclerc e largou assim. Eu não diria que ele largou mal, mas eu diria que não foi o suficiente. Eu não sei se o Pérez, talvez. Exatamente. Mas eu tenho pra mim que foi também em questão do carro. O carro da Ferrari tá bem mais ou menos, sabe? Eu não sei, porque eu também, em relação ao carro do Pérez, comparado ao do Max, eu sempre acho que o do Pérez não tem essas coisas, essa bala toda. Uhum. Mas talvez tenha sido isso. O Leclerc realmente não conseguiu segurar ali ele. Então, aí a partir da primeira curva, né, ali da primeira largada, já começou a acontecer várias coisas. A primeira delas foi o Lewis Hamilton que tocou no Carlos Sainz. E aí ele saiu da pista logo nas primeiras... Ali, escapou da pista nas primeiras voltas, né? Depois que ele tocou o Sainz. E aí ele reclamou da aderência. Tô sem aderência. No grip. E aí eu acho que talvez essa aderência, porque a pista tava assim... Tava meio seca, mas tinha alguns lugares que tava meio que com água acumulada. Talvez a não aderência dos pneus possa ser em causa disso e também do aquecimento, né? E logo depois, né, o Verstappen, que ia largar em 8º, né, precisava largar muito bem. Ele conseguiu? Não, né? Ele passou longe disso e se afogou ali logo no começo, no final da primeira volta, né? Ali no final da primeira volta, ele já tinha perdido 4 posições. O Verstappen. Quem explica isso, né? Quem imaginaria isso, né? Não é o cenário... Não é o cenário que foi pensado no final de semana. Do crente ao ateu, ninguém consegue explicar como que Max Verstappen perdeu 4 posições no final da primeira volta. Eu acho que ele se afobou muito ali para conseguir escalar o pelotão. Talvez ele já tava tipo, ai, foda-se, eu tive uma classificação péssima, então agora vai. E foi. eu quero ganhar logo aqui, não quero deixar nada pro Japão. Mas e aí, né? Eu gostaria de também destacar que largar ao lado do Magnussen é perigoso, né? Hamilton que o diga. Porque eu acho que esse pessoal espera que ele tire o pé, só que ele não tira o pé. Eu acho que se dessem um carro bem pro Magnussen, ele ia se mostrar um piloto bem agressivo, viu? Acho que ia dar boas coisas aí para o entretenimento. Porque o primeiro, né, o Verstappen, ele espremeu o Magnussen ali meio que contra a parede na primeira volta, né? Mas depois, né, o Magnussen meio que deu um troco ali mais na frente, inclusive teve um dano ali na asa, né, dianteira. Então eu acho que o pessoal acha que o Magnussen vai tirar o pé. Já que não dá com medo nem de prejudicar o próprio carro dele, imagina o dos outros. Pois é. Acho que o Hamilton, quando ele larga do lado do Magnussen, ele faz lascou-se. Merda, lá vamos nós de novo. Vai dar errado. Acho que depois desse GP teve uma conversa Hamilton e Verstappen. Eles largou do lado daquele cara, né? Foi... Deu errado, né? Pois é, tive as mesmas experiências, né? E agora vamos para um tópico na corrida que eu carinhosamente apelidei a retranca da pauta de chuva de beijos no muro. Porque foi recheado de pessoas ali batendo no muro, né? Então, o Checo Pérez, ele ficou na liderança até o primeiro carro de segurança da corrida, causado pelo abandono de Zhou após um choque com Nicolas Latifi. Outra coisa inexplicável nessa corrida, né?
Na 7ª volta, o Latifi ele simplesmente jogou o carro contra o Zou, que teve o pneu furado e a suspensão danificada. E uma das razões que o Latifi falou, a qual fez isso, foi que ele não tinha visto o Zou. Ele não viu o Zou. O que era impossível. É literalmente impossível. Ele não vê o carro. Assim, pra mim, é uma desculpa, assim, impossível nesse acidente, a não ser que ele seja míope. Além do mais, eu queria fazer uma pergunta. Mulher, ele deve usar lente se ele for míope, porque ele tá ali dirigindo um carro a quilômetros por hora. Eu tenho até essa pergunta. Piloto pode usar lente de contato? Vamos ficar com essa questão pra pesquisar, porque eu não sei, mas eu acho que sim, porque, tipo, eles não podem dirigir com óculos e se eles não enxergarem aí que eles não podem dirigir mesmo, então... Aí não tem a mínima condição de uma pessoa dirigir com óculos. Porque vem a questão, né? Tipo, eles dirigem com lente, um piloto que é míope, ele dirige com lente, ou ele precisa fazer a cirurgia de correção. Eis a questão. Porque se for, o Latifi tá nesse espectro, né? A gente tentando achar um diagnóstico. Ai. Mas o Latifi ganhou punição, não? Ganhou. É merecida, né? Merecida. Ele ganhou uma penalização de 5 lugares pro GP do Japão, pela colisão com o Zou. Ele vai largar lá ainda em Singapura, né? Porque o coitado já larga em 20, né? Ali em P20. Com 5 posições, ele vai largar onde? Não tem como. E aí, na relargada, né, o Pérez, ele manteve a segurança, quer dizer, a liderança, né, com um grupo ali de perseguição ali atrás do Verstappen, que estava atrás de Fernando Alonso. Fernando Alonso, em determinado momento, segurou muito bem Max Verstappen. Aquela traseira daquele carro Alpine estava gigante, né? Não estava deixando o touro holandês passar, né? Eita, que milagre. Quer dizer, olha, é bom, né? Uma competitividade. Bom, a gente gosta de ver. Só a Red Bull errar mais algumas vezes, né? E aí tá resolvido algumas coisas. E aí, né, assim, a pista, a Fórmula 1, quer dizer, essa corrida em si, a gente tá toda atrapalhada hoje, é impressionante. Em poucas voltas, a corrida, ela se tornou mais de estratégia. Por quê? A pista, ela tava secando, e assim como na Turquia no ano passado, a água, ela ficou parada por mais tempo que o esperado. Então, eu acho que os pneus que eles estavam colocando ali, né, não tava funcionando. Não tava dando o grip, né? Não tava tendo aderência. Às vezes eu acho que o povo também não vê, tipo, se um piloto de uma equipe usou aquela estratégia e não deu certo, por que você vai arriscar na sua também? Porque às vezes, por mais que eles vejam que não deu certo em alguma equipe, eles acabam também arriscando na deles. O que pra mim não faz o menor sentido. Autossabotagem. A psicologia explica. E aí, um pouco mais à frente, o Alonso, ele perdeu força da Alpine, né, causando um safety car virtual. E assim, eu acho que o Alonso vai surtar muito na Aston Martin ano que vem. Mas eu acho, né, eu tenho certeza. Ele já estaria surtando aqui na Aston Martin também. Porque ele já perdeu muitos pontos, né, em relação ao campeonato de abandonos por condições do carro. Sim. Logo ali nas primeiras corridas, eu acho que até a Alpine falou, né, que eles tinham abrido mão da confiabilidade para ter ali um pouco mais de potência. E aí, nessas primeiras corridas, era um abandono atrás do outro. Então, assim, eu acho que o Alonso já vai ter alguma experiência de surto dentro de equipe, né? Mas pelo menos a Alpine, às vezes, ele consegue um P5, consegue ali alguma coisa. Na Aston Martin, eu acho que vai ser um pouco mais difícil. É a escolha dele, e aí, né? E aí começou o quê? A desgraça pro Russell, né? Dessa corrida. Que começou ele entrando pro box pra fazer a troca para pneus médios, né? Saindo do box,
ele já começou a deslizar ali algumas vezes e não conseguia ter um bom ritmo, né? Mostrando para as outras equipes que não era um momento, né, ali de colocar os compostos de pista seca. Depois do GP, o Russell chegou a falar, como eu já falei, né, que ele tinha carro para conseguir ali fazer um melhor desempenho, né? Tanto que esse final de semana foi o pior desempenho, né, da Mercedes em 2022. Porque no final da corrida, o Russell não pontuou e eles só pontuaram porque o Hamilton ficou em nono. Então, assim, a Mercedes conseguiu ajeitar esse carro, mas esse final de semana foi um erro, assim, atrás de outro. Tanto que o Russell falou, eu não sei o que aconteceu lá. Achei que tinha dado a ele um monte de espaço. Não, pera. Ele falou que não sabia o que tinha acontecido lá e que eles tinham, né, carro para fazer mais coisas, mas que não tinha acontecido. Eu acho que grande parte do problema também foi depois dessa troca de pneus médios que não funcionou e que, assim, eu acho que acabou com qualquer chance do Russell dele ter, pelo menos pontuar ali um pontinho. Com certeza o pneu acabou influenciando. E acho que a gente precisava que Toto Wolff explicasse um pouco mais do que aconteceu esse final de semana pra gente entender se foi mais do carro. Eu acredito que foi mais em relação à escolha de estratégia de pneu. Mas eu acho que Toto Wolff, nesse momento, está muito mais empenhado em fazer ela se juntar ali junto com o Binotto, que assim, é aquele irmão calado que apanha calado, em conseguir uma multa aí ou uma penalização para a Red Bull em relação ao teto orçamentário. Não, o Binotto é totalmente o irmão que apanha calado. Pelo amor de Deus, o senhor não reage. Ele é, preguiça, sono. A Ferrari só, assim, coisa acima de coisa. Precisava de um Toto Wolff ali para poder se meter, porque senão não ia acontecer nada, nem uma multazinha. Eu também acho que, gente, pelo amor de Deus, daí da Red Bull vai dar em nada, vai dar em pizza. A FIA anunciou que essa semana vai anunciar quais foram as equipes que ultrapassaram o teto, e independente de quais foram, acho que todas vai acabar dando em pizza. É isso. Olha, tem uma teoria de que, tipo assim, talvez a Red Bull só receba uma multa. E aí, para as equipes ficarem caladinhas, assim, né? Não ter mais nenhum alvoroço, talvez eles façam um acordo ali secreto entre Ferrari e FIA. Talvez. Não sei, eu sei que pra mim eles deveriam diminuir pelo menos uns pontos. Porque, assim, os Red Bulls, é assim a torcida que chama? Red Bulls? A Orange Army ali vai querer me matar agora depois do que eu vou dizer, mas pra mim o correto seria diminuir também uns pontos. Se não querem que a equipe seja desclassificada nem nada do tipo. Diminuir uns pontos, até porque dava mais, assim, um gás pro campeonato. Eu não queria não que o campeonato acabasse antes, assim, do previsto, mas se esse não for o caso, né, que vai então a multa. Até porque eu acho que independente se eles tirarem ponto ou não da Red Bull, eu acho que ela ganha de todo jeito. Sim, não tem nem pra correr, não. Eu acredito que a Ferrari não tem mais carro. Eu acho que eles aprenderam a ganhar. Eles não têm mais carro para ganhar do jeito que a Red Bull e o Max Verstappen têm. Eles têm carro de pódio. Isso eles têm. Mas sem atualização, eles não conseguem ganhar uma corrida. Tipo, eu acredito nisso. Sem que algo assim de extraordinário aconteça, que tem alguma coisa ali na Red Bull que dê errado. Tipo esse final de semana, mas que dê errado, assim, com os dois carros, porque senão não tem jeito. É tipo a Mercedes. Eu acho que seria muito difícil a Mercedes conseguir uma vitória se nada assim de extraordinário acontecesse com a Ferrari. Não, o Hamilton não vai ter o recorde dele esse ano, não. Ele tem um recorde de ter ganhado pelo menos uma corrida em todas as temporadas. Esse recorde, infelizmente, vai ser quebrado. Tento informar aos fãs. Toto Wolff, você prometeu. Quero Toto Wolff na cadeia, quero todos esses na cadeia. Horner, Toto Wolff, Binotto, Zac Brown, nem se fala, isso aí eu quero ver em prisão perpétua.
Vitória revoltada logo após situação de Richardo, nossa Narcisa australiana, né? Ai, gente, cada coisa, como pode, né? E aí, né, depois dos abandonos do Esteban Ocon e do Alex Albon na metade da prova, eles provocaram 2 safety cars virtuais, né? Então, assim, a gente for juntar aqui, metade da corrida foi safety car, né? Mas a sorte sorriu um pouco pro Leclerc, né? Logo depois, o abandono de Yuki Tsunoda na volta 36, né? Que ocasionou mais um safety car. Mas só que na relargada, o Pérez largou bem mais uma vez. Então vem aquilo, né? Independente se o carro da Red Bull é melhor ou não, eu acho que o Pérez fez um ótimo final de semana. Ele foi assim, dirigiu muito bem. Pena que nas comemorações depois, eu acho que a equipe estava meio temerosa com o gerenciamento de crise. Mas ele fez... Sem comentários. Quem pegou, essa pegou. Mas ele fez assim, além do carro, ele teve uma ótima performance, tanto que ele foi piloto do dia, né? Mas eu vou falar que o meu piloto do dia era outro. Certo, vamos prosseguir. No final você fala o seu piloto do dia. E aí foi nesse momento de relargada, né, que aconteceu um inesperado. Assim, nunca pensei, né? Pela segunda vez eu considero um segundo erro. O Verstappen, ele errou e forçou demais na tentativa de ultrapassar o Norris, né? Foi aí que ele travou os pneus e foi para a área de escape. E fim de corrida para ele. Eu acredito muito. Você realmente acredita que o Verstappen, ele errou durante uma corrida? Curioso, né, esse fato. A equipe erra no sábado, ele erra no domingo. Será que é uma destabilização do Verstappen aí nesse final de temporada? Ou será que é uma zica forte de todos os outros pilotos para que a temporada não termine, pelo menos ali até o México? Porque eu tô aqui. A mãe do Verstappen vai ter que colocar mais umas velinhas aí. Tem que rezar um pouquinho mais, que o negócio tá feio, né? Tá meio feio. E aí, né? Vale destacar também que o Hamilton, ele também deu nos muros ali. E aí ele pediu desculpa, né? Ali tá um monte de gente batendo naquele muro, um monte de safety car. Pra mim, foi a corrida dos safety car virtuais. Assim, 10 voltas, alguém escorregava. Mas 5 voltas, batia no muro. 2 voltas depois, muro. 2 voltas depois, muro de novo. O carro pifava. Assim, eu acho que em todas as edições, se eu não me engano, essa é a perspectiva, todas as edições, né, do GP de Singapura, aconteceu safety car. O vencedor dessa corrida, a gente tira que foi o muro, né? No fim de tudo. Uhum. E aí, no final da corrida, né, foi uma batalha direta pela vitória. O Leclerc ali caçando o Pérez, né, chegando cada vez mais perto a cada volta. Mas com as ruas apertadas de Singapura, né, não é tão fácil passar, não. Então, com os desgastes dos pneus, foi uma corrida meio que, assim, fácil pro Pérez, em compensação com o carro que ele tinha e como ele estava pilotando. Eu acho que ele estava tranquilo, né, no final dessa disse The Magical Way, a maneira. Eu acho que também porque também não tinha ninguém ali que fosse, naquele momento, naquela altura da corrida, botar a pressão no Pérez e ultrapassar ele. O Leclerc até que tentou, né? Mas eu não acho que ele, naquele momento, ele conseguiria. E aí, né, a Red Bull do Pérez, né, foi em direção à bandeira quadriculada para levar a vitória pela segunda vez nessa temporada, né? Nessa temporada ele ganhou lá em Mônaco, né? Lembra de Mônaco? Lembro de Mônaco, tão falado Mônaco, né? Quem imaginaria que Mônaco ia ter tantos bastidores? Ciafone. Dessa vez, pelo visto, a vitória até agora não rendeu nem os bastidores, né? Ele ganhou em Singapura e foi pra casa. Pra casa não. Pro Japão. Pra China. Se mandou já. E aí, né, no final, essa corrida de Singapura teve um total de 6 abandonos, né?
Mas com a gente continua aí com a reputação caótica de Singapura desde sua primeira edição, né? O terror dos brasileiros, inclusive chora até hoje. E Felipe Massa estava nesse GP de Singapura. Quando eu vi ele lá, eu disse, gente, não me lembrem do que aconteceu em 2008. A gente relembrou esses dias no paddock com direito a vídeo e tudo, pra quem ainda é novo na Fórmula 1, não sabia, né, das histórias, tá lá no nosso perfil no Instagram, que inclusive fica aqui na descrição dos nossos vídeos. E aí eu queria só relembrar uma polêmica que eu acho que a gente pulou, que foi o quê? Foi um incidente que ocorreu entre George Russell e Mick Schumacher, que tá dando o que falar. Pela primeira vez, George Russell está em uma polêmica. Porque na volta... Não é a primeira vez não, amigo. O Russell de vez em quando tá em polêmica. A língua de chicote dele. Mete ele em muita coisa. O que foi que aconteceu? Na volta 40, né? Ocorreu um toque, né? Entre o Mick Schumacher e o George Russell, que ao final foi culpa de Russell, né? Os comentários também acharam isso. Só que o Russell, ele soltou uma shade, né? Ele falou que o Mick Schumacher estava dirigindo como se fosse a última corrida dele. Só como se fosse a corrida da vida dele. Corrida da vida dele. O que talvez seja. Porque ele tá sem contrato, né? Pro próximo ano. Então eu acho que ele tem que mostrar ali... ele tem que extrair o que ele tem. Além do mais, o Schumacher, ele estava certo naquele incidente. O errado foi... Não. Sim, e tem essa questão, o Russell não foi punido, né? Pois é. Porque pra mim, tipo, obviamente, ele tava vendo ali o Mick, por mais que você queira apontar o que você queira ultrapassar, ele acabou sendo todo errado ali. Prejudicou o menino e ainda prejudicou ele. Exatamente, até porque... o Wilson falou, né? Tipo, ele tá dirigindo como a corrida, né? Da vida dele. Mas essa é a questão. O Mick, ele tá ali pra mostrar o serviço dele, né? Em relação, já que ele não tem contrato com o Wilson. O Wilson tem contrato no próximo ano. E aí, por aí vai. Então, ele tá seguro. Independente da performance dele ou não, ele tem um contrato ali. Mas o Mick Schumacher, não, né? Inclusive, dizem que quem tá disputando com o Mick Schumacher pra Haas 2023 é o Hülkenberg. Que eu não sei de onde é que tem o Hülkenberg. Isso dá uma canseira. É bom a gente nem falar, porque o que o povo ainda insiste, assim, o que o Hülkenberg tem ainda pra oferecer? Fala. O que a Roberta trabalha? Fala. Ela é modelo? Sério? Não. Assim, já basta a gente ter quase uma confirmação entre Ocon e Pierre, né, na Alpine. Agora a gente vai ter Hülkenberg e Magnussen na mesma equipe. É cheio, daqui a pouco a gente vai ter um Lewis Hamilton e o Max Verstappen, né? Fórmula 1. Tem dias que na Fórmula 1 dá uma canseira, né, gente? E aí terminou a corrida, né? Mas o que foi que aconteceu? Terminou a corrida e ninguém sabia se o Pérez tinha realmente ganhado. Porque logo depois ele foi chamado pelos comissários, né? Porque ele foi considerado culpado por não ficar 10 carros de distância do safety car em uma relargada do GP de Singapura, né? Então o piloto da Red Bull, ele supostamente teria cometido o mesmo erro em 2 ocasiões do safety car, né? Mas, no final, né, ali terminado assim 2 horas, a gente não sabia direito o que tinha acontecido. Pra Press, o Pérez tinha saído, mas ele não tinha confirmado nada se ele ia continuar ou não. Mas eu achei que seria muito difícil eles não tirarem a vitória, tipo... eles tirarem a vitória do Sérgio Pérez em relação a isso. Apesar de que o regulamento é claro. Mas a gente tá vendo aí uma bancada de comissários juízes que eles dão a penalidade que eles querem. De acordo com a cara da pessoa. Se você for bonito, você passa. Pelo visto, eles acham o Pérez muito bonito. Pois é. O Charles nunca levou penalidade. Será que é por isso? Deve ser também. Pode ser. O Carlos Sainz.
Pelo visto, eles não acham o Vettel muito bonitinho, não. Já temos a teoria. A FIA dá penalidade conforme a beleza da pessoa. George Russell não levou nenhuma penalidade. Né? Isso, nós chegamos a essa conclusão aqui hoje. Chegamos a nossa teoria do dia de hoje. Todo podcast é uma teoria diferente. E aí vamos, né? No final, ele só recebeu uma penalidade de 5 segundos por uma das vezes, né? Na segunda vez, ele não recebeu. Então, como ele venceu aí com uma distância maior do que 5 segundos, ele continua com a vitória. Mas assim, terminei o GP de Singapura já sofrendo pelo GP do Japão, que vai ser durante a madrugada desse próximo final de semana. Fã de Fórmula 1 é uma pessoa que não tem paz, não tem pouso e muito menos sossego. E é isso, gente, acompanhar a Fórmula 1 é isso. Mas, se você não quer assistir o GP do Japão e quer saber o que vai acontecer, acompanhe a gente no Instagram e ouça o nosso podcast. E é isso. Obrigada por ter escutado mais um episódio do Paddock Podcast.